Olá, adolescentes do campo de Jundiaí, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Fico feliz com esta oportunidade. Louvo a Deus por este momento. E hoje estaremos juntos para aprendermos um pouco mais da preciosa palavra do Senhor. Agradeço ao nosso pastor Ezequias, toda a sua família, pela confiança e todo o ministério de Jundiaí. E quero agradecer também a minha preciosa família, a minha esposa, a minha filhinha, pelo apoio, orações e incentivo. Esta lição é destinada aos adolescentes da faixa etária de 13 a 14 anos. Peço a Deus que esta aula venha falar ao seu coração, adolescente, e que o Espírito Santo lhe auxilie para o correto entendimento e aplicação das Santas Escrituras. Continuamos a estudar neste trimestre, segundo trimestre de 2020, que tem por título A Família Cristã. E hoje falaremos de um assunto muito importante no desenvolvimento e amadurecimento da sua vida. A lição de hoje tem por título Caráter, a melhor herança, lição de número 10. Orem comigo. Glorioso Deus, graças te damos. O Senhor é santo e poderoso. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência de ti e lhe pedimos, Senhor, fale aos nossos corações por meio desta aula. Sem ti nada podemos fazer. Ajude a cada adolescente, Senhor. Ajude a cada adolescente. Neste momento, Senhor, estamos passando por uma pandemia. Conforta os corações. Ajuda-os, Senhor. Dai graça. Ó Deus glorioso, que eles venham te buscar a cada dia mais. É no nome de Jesus que neste momento oramos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus por isso. O próximo slide, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo do 13 ao 21. Lucas, capítulo 12, versículo do 13 ao 21, que diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Versículo 17. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E o último versículo, versículo 21, diz assim: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Glórias a Deus por isso. Aqui a palavra avareza, ela traz o sentido de ganância. Avareza tem o mesmo sentido de
ganância. Sigamos um pouquinho mais agora para o destaque, que também se encontra em Lucas, capítulo 12, só que agora o destaque está no versículo 15. E continuou dizendo a todos, preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de ganância, avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Glórias a Deus. Vamos falar um pouquinho dos objetivos da aula de hoje? Primeiro objetivo, conceituar caráter. Segundo objetivo, explicar sobre a herança material e espiritual. E o terceiro objetivo desta aula, alertar sobre o perigo da avareza. Glória a Deus por isso. E nós temos aqui os 3 tópicos que irão ser abordados nesta lição. Primeiro tópico diz o valor do caráter. Segundo tópico, o cristão e a riqueza. E o terceiro tópico, o perigo da avareza. Vamos para uma rápida introdução. A lição de hoje irá tratar a respeito do caráter. Caráter como um bem inegociável. Sim, recebemos como herança. Há muitos que preferem dizer que as riquezas são as maiores heranças que os nossos pais, os familiares podem deixar para nós. Entretanto, o que adianta adquirir tantas riquezas e não possuir a sabedoria para administrá-las corretamente? A palavra de Deus nos ensina que a maior herança que podemos receber de nossos pais é o caráter. Podemos adquirir várias riquezas ao longo desta vida, todavia, só saberemos valorizá-las se tivermos um caráter inclinado a seguir o que é correto. Muito bem. Com base nesta definição, nessas definições, podemos entender que há aspectos em nosso ser que podem ser moldados de acordo com a influência que recebemos. O Evangelho ele atua justamente com essa capacidade na vida da pessoa que o recebe. À medida que o pecador se arrepende dos seus pecados, ele experimenta de um novo nascimento, que implica na mudança do caráter. Isto é, uma mudança da forma como a pessoa age e reage às diversas circunstâncias, sejam elas provações ou tentações. Amém? Muito bem. Seguindo um pouquinho mais aqui na lição, vamos trocar um pouquinho de ideias. Vejam só este slide. Pense rápido e responda, querido adolescente. O que tem mais valor e o que é mais precioso para você? Será o seu smartphone? A sua bicicleta? A sua roupa da moda? Talvez o seu videogame? Enfim, você concorda que o caráter é mais precioso que todos esses bens? Nenhum bem material, por mais caro que seja, é mais precioso e importante do que o caráter. Sabe por quê? Vamos descobrir juntos agora nesta lição. Quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro, etc. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens, compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? É tudo que se pode ter na vida? Vamos pensar um pouquinho mais, né?
Nossa sociedade ela está contaminada com a doença do consumismo, ao ponto de estar mergulhada nesse estilo de vida e ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de qualidade de vida social. Tem uma frase de Francis Bacon muito interessante, que diz assim: o dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor, um péssimo senhor. Ter dinheiro é bom, mas não devemos deixar que isso suba ao nosso coração. A Bíblia fala que o dinheiro não é a raiz de todos os males, e sim o amor ao dinheiro. Vamos trabalhar agora no primeiro tópico, que diz sobre o valor do caráter. Certamente você já ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela significa? Podemos entender caráter como as características, ou seja, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. Muito bem. Lembre-se, qualidades e defeitos. Caráter, a maneira de agir e reagir de uma pessoa. A partir dessas características é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter. Isto é, pessoas que se doam em fazer o bem e outras que se entregam em fazer o mal. Aquele que nasceu de novo deve estar pronto para tomar a decisão certa de fazer muitas vezes escolhas difíceis. Porém, a pessoa de bom caráter, ela vai optar independente se a escolha é fácil ou difícil. Já a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que o primeiro momento lhe traga algum prejuízo. Pois são nessas decisões que demonstramos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele. A Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e de características que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em nossas vidas. Ou seja, portadora de um caráter que Deus deseja para nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas, dentro da nossa família. Assim, somos ensinados a tomar decisões cabíveis. Esse caráter, segundo a vontade de Deus, é a herança de maior valor que podemos receber da nossa família. Isso mesmo. Você se lembra o que é fruto do Espírito? O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito, adolescente, ele é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo do 22 ao 23, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Glórias a Deus por isso. Sigamos um pouquinho mais. Avancemos agora para o próximo tópico. Segundo tópico, vai falar sobre o cristão e a riqueza. Certa vez, Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens.
Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviam de nada. Está lá em Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. Com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava rico. Olha o que diz este versículo, que se encontra em Mateus, capítulo 6, no versículo 33. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Devemos entender esta verdade. O dinheiro, ele é um excelente servo, porém um péssimo senhor. Neste aspecto, o nosso Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus, pois as nossas necessidades serão por ele atendidas. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Glórias a Deus por isso. Você tem juntado riquezas? E onde você as tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. O perigo da avareza. Neste mundo, sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos. Isto é fato, não podemos negar. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Por isso, queridos adolescentes, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio das nossas atitudes, devemos influenciar a sociedade e jamais deixá-la que influencie a nós ou transforme o nosso caráter. Lembrem-se, vocês são o sal e a luz deste mundo. Muito bem, a avareza, ela nos afasta da vontade do Senhor, pois ao avarento falta generosidade para com o próximo. Ao invés de dedicar amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. A Bíblia ainda afirma, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Já comentamos isso anteriormente, está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Portanto, à luz do Evangelho, devemos aprender com a nossa família os valores de rejeitar a ganância, a avareza e cultivarmos um bom caráter que glorifique a quem? Ao nosso Pai Celestial. O caráter e a humildade de Jesus. Jesus é com certeza o maior exemplo que temos a seguir. Ele é a nossa bússola suprema no mar revolto da vida. O apóstolo Paulo nos aconselha a buscar o mesmo sentimento de forma que haja em nós o que houve nele. Se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, dos 5 ao 8. Por quê? Porque mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus não se apegou à sua divindade. Quando pensou em nos ajudar e viver a nossa vida, Jesus não permitiu que a sua divindade o tornasse distante. Ao contrário, ele não a considerou. Então se esvaziou. E demonstra isso em pelo menos 3 momentos. No Getsêmani, na cruz e na sua ressurreição. Glórias a Deus por isso. As maiores lições relativas à nossa fé
que poderíamos ensinar ao nosso próximo estão relacionados às nossas atitudes. As lindas palavras que nós pronunciamos se tornam vazias quando não vivemos aquilo que falamos. Há um filósofo de nome Ralph Emerson que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É dessa forma que somos vistos quando nossa fé é só da boca para fora. Como cristãos adolescentes, precisamos não somente falar sobre Cristo, mas apresentar um semblante e desenvolver um caráter cristão. Fazer isso requer comprometimento, dedicação e sacrifício. Se quisermos ser cristãos de fato, não podemos ignorar os seguintes conselhos. Vejamos só. Número 1, conhecer bem os atributos de Cristo. Precisamos conhecer bem aquele que seguimos. Jesus Cristo tinha um caráter e uma personalidade sem igual. Ele era paciente, manso, humilde, gentil, amoroso e, olha, obediente ao Pai. Conselho número 2, seguir os conselhos de Cristo, imitar seu exemplo e guardar os seus mandamentos. É esperado daqueles que abraçam o cristianismo atitudes cristãs. Cristo ensinou incansavelmente pelo exemplo, por parábolas ou através de sermões. Número 3, cultivar pensamentos dignos. Os pensamentos antecedem os nossos atos. Você sabia disso? Se os pensamentos são bons, os atos também serão bons. As más ações são precedidas por maus pensamentos. Conselho número 4, ter autocontrole. Nada dá tanta força de caráter a uma pessoa do que ela conseguir controlar a si mesma, ou seja, dominar os seus apetites, as suas paixões e os seus desejos. Conselho de número 5, não ignorar as pequenas coisas. Quando admiramos o esplêndido oceano, esquecemos de que ele é formado por inúmeras gotas de água. Da mesma forma, o nosso caráter é composto pelas pequenas atitudes do dia a dia. Por meio de pequenos gestos, grandes coisas serão feitas. Dar um bom dia sorridente à família, devolver o troco que recebemos a mais, dar nosso assento do ônibus a uma pessoa, palavras gentis, educadas dirigidas ao vizinho, são exemplos de pequenas ações que, somadas, transformam o nosso caráter. Conselho de número 6. O próximo conselho: ter paciência e ser perseverante. Desenvolver um caráter cristão requer paciência e perseverança. O caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. O caráter cristão é o fruto do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. É o contato com a palavra de Deus que vai nos moldando e gerando em nós as características de Cristo. Isso mesmo. Separei agora algumas frases sobre caráter que nos trazem boas reflexões. Veja isto. Primeira frase: o melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Próxima frase, que diz assim:
Caráter e respeito não se dizem que tem, mostra-se com atitudes. E o próximo, respeito é como a pessoa se comporta na sua frente. E caráter é como ela se comporta na sua ausência. Glórias a Deus por isso. Quero também, estamos chegando ao final da nossa aula, propor um versículo para a sua memorização, querido adolescente, ao longo desta semana. O versículo se encontra em Salmo 119, verso 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Não se esqueçam, forjemos o nosso caráter, meditando na palavra do Senhor, buscando ao Senhor em oração, tirando períodos a sós com o Senhor, ouvindo louvores que edifiquem a nossa vida, jejuando, atraindo a presença do Senhor. Desta forma, dia após dia, o nosso caráter vai ser moldado conforme a vontade de Deus. E para finalizar, rapidamente, a primeira pergunta: o que é caráter? Você se lembra? Falamos no início da aula. É o conjunto das características, qualidades e defeitos da maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O que guia o caráter? O caráter guia as ações, valores e comportamento de uma pessoa. E 3, qual a diferença entre o bom caráter e as pessoas de mau caráter? As pessoas de bom caráter se entregam a fazer o bem e suas ações refletem o bem. E as pessoas de mau caráter se entregam ao mau caminho e as suas ações refletem o mal. Que esta aula tenha falado ao teu coração. Que você busque amoldar o teu caráter conforme a vontade do Senhor. Que você, antes mesmo de agradar os homens, procure agradar ao Senhor. E, consequentemente, o seu caráter moldado conforme a vontade do Senhor refletirá nas suas ações para a vida das outras pessoas. E as pessoas verão a diferença na tua vida. Orem comigo agora para finalizarmos esta aula. Fechem os olhos. Glorioso Deus, obrigado por tudo aqui, Senhor, que foi tratado nesta aula. Amado Deus, continue a moldar o nosso caráter conforme a tua vontade. Senhor, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Visita-nos, Senhor. Se há algo em nós que não te agrada, Papai glorioso, nos desperta para que mudemos e sigamos a tua vontade. Senhor, capacita cada adolescente, Senhor. Eles são um instrumento precioso nas tuas mãos. Usa-os poderosamente. É no nome de Jesus que agradecemos e louvamos. Glórias a Deus.